O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra que consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nos ouvimos Jesus contando a história de Lázaro e o homem rico. O homem rico tinha suas consolações aqui na terra. Ele podia viver bem com o seu luxo, com suas festas, comendo bem, se vestindo bem. Já, porém, Lázaro, nesta vida, não teve consolação dos homens, do mundo, recebeu apenas sofrimento, mas pôde contar com a maior consolação de todas, pôde contar com a consolação de Deus, pôde contar com a justiça de Deus. Durante esta vida, Lázaro poderia muito bem ter reclamado, ter murmurado, porque não via justiça acontecendo aqui, no seu hoje. Lázaro não via a justiça de Deus acontecendo naquele momento. Será que Deus não o amava? Quantas pessoas hoje fazem esse questionamento? Por que estou sofrendo tanto? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Deus não me ama mais? Onde está a justiça de Deus? E hoje, com esse Evangelho, nós podemos entender que aquilo que eu sofro não é porque Deus não quer me dar, mas é por causa da injustiça que existe no nosso mundo, que é manipulado pelo inimigo, que é dominado pelo inimigo. Então, quem quer buscar as consolações no mundo vai sempre se decepcionar, vai sofrer sempre. Mas quem busca a sua consolação em Deus, este alcançará a justiça. Portanto, a justiça de Deus, nós vamos sim ver a justiça de Deus acontecendo. Mas se eu não consigo sentir hoje essa justiça acontecendo, é porque nós estamos ainda neste mundo e precisamos batalhar, precisamos combater, vamos sofrer. O próprio Jesus sofreu, mas não quer dizer que não tenhamos paz em nosso coração. Então, amados irmãos e irmãs, mesmo que eu tenha que passar por tribulações, eu não vou pedir para Deus: livra-me deste problema, livra-me deste sofrimento. Mas, Senhor, dai-me a tua graça,
a tua força, a paz para enfrentar este momento difícil que eu estou vivendo. E eu creio que tudo que eu sofro hoje, o Senhor vai me recompensar na hora da minha morte. Por isso, faça, Senhor, a tua vontade em minha vida. E tudo que eu sofrer, que seja para me santificar, para me fortalecer e me purificar dos meus pecados. Amados irmãos e irmãs, o que você sofre hoje, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Não se revolte, pelo contrário, se você se revoltar, se você ficar com raiva, se você ficar decepcionado com alguém, se Lázaro tivesse se revoltado contra o homem rico, ele não teria recebido a justiça de Deus, porque ele teria buscado a justiça no homem, aqui nesta terra, e não em Deus. Ele não quis se vingar do homem rico. Ele não quis o mal para o homem rico. Deus fez a justiça. Se o homem rico tivesse se arrependido e feito caridade no final de sua vida, demonstrado abertura de coração, com certeza Deus teria tido misericórdia. O problema é que quem está vivendo neste mundo, as consolações, as distrações, não se preocupa com a vida eterna, não se preocupa com a sua salvação. Por isso que Jesus dirá, pela boca de Abraão, desta história de hoje, eles têm os profetas e a lei, que os ouçam. Se eles não escutam a lei, os profetas, se não escutam a palavra de Deus, ou seja, se não tem uma abertura de coração para Deus, eles nunca vão buscar a verdadeira misericórdia e o arrependimento dos seus pecados. Por isso, amados irmãos e irmãs, façamos a nossa parte. Se eu ficar mal, se eu me entregar ao sofrimento, ficar depressivo, revoltado, com mágoa, quem vai ficar mal sou eu, não o outro. Se eu desejar o mal, a vingança, se eu ficar indignado porque o outro está se dando bem, não acontece nada com o outro e eu estou sofrendo, quem vai ficar pior sou eu. Mas se eu encontrar em Deus a minha força, eu vou vencer essas tribulações, eu vou passar por todas, mas no fim eu sei que eu receberei a grande consolação. E vou rezar pela conversão do outro, para que ele não tenha um destino terrível, um destino cruel, um destino pesado, e eu vou interceder e rezar pelo outro para que ele se converta enquanto há tempo, porque não há segunda chance. O tempo desta vida é o tempo da misericórdia. Então que o tempo desta quaresma sirva para nós converter o nosso coração para Deus e assim não nos entregarmos ao mal, não nos entregarmos às distrações e ilusões do mundo que o inimigo oferece, mas estarmos sempre atentos com a nossa salvação e olhando para a grande recompensa que encontraremos com Deus no céu. Nosso Deus, que é Pai e que tudo vê, não nos deixará faltar a sua misericórdia. Então, na dor, louve a Deus. No sofrimento, tenha o seu coração aberto para o amor. Se você for traído e perseguido, não atormente o seu coração, mas que no amor de Deus encontremos a cura das feridas todas que recebemos e assim, sentindo esse amor, essa proteção, esse carinho de Deus, saberemos que Deus está conosco, que Ele nos ama e que nós podemos vencer esse mundo como Jesus nos deu o exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.